Boa noite, Maria. Boa noite, Kennedy. Joinville começou o primeiro tempo tendo um controle maior do jogo. Termina esse primeiro tempo sofrendo um pouco de susto até, né? Com uma intervenção, inclusive, do Léo Rigo, uma bola que poderia sair o gol ali do São Luís. Segundo tempo, volta a ter volume do jogo, jogadores do banco, até alguns não tão utilizados por você, né? Que entraram e contribuíram para essa vitória do Joinville de virada aqui na Arena. Queria que tu contextualizasse, né, a tua visão do jogo, mas também se o Joinville hoje ganha novamente com a força do grupo, com a força que tem o Jack, dos jogadores que já são decisivos no elenco, mas também esses que acabam entrando e dando conta do recado. Boa noite. Olha, foi um jogo onde nos primeiros 15 minutos talvez a gente pudesse ter feito um gol. Os primeiros 15 teve volume e oportunidade para fazer gol, né, nos primeiros 15. Depois o jogo ficou um pouco truncado. São Luís, e quero aqui parabenizar o Christian, ele veio de uma forma que ele não vem jogando no campeonato, com um desenho diferente. Hoje ele fez um losango no meio campo, então fechando ali os nossos espaços por dentro, né? Fechando Tadei, fechando Juliano, e dando o lado do campo para nós jogar, né? Então tivemos dificuldade de entrar no campo do adversário a partir dos 15, 20 minutos, de criar situações de gol, e o jogo ficou um pouquinho confuso, né? Em determinados momentos, com o adversário criando situações de transição. Teve essa jogada que teve a intervenção e uma bola parada de um escanteio que a bola passou baixa no primeiro pau, né? E deu um susto ali. Isso terminou o primeiro tempo e deu uma sensação que o Joinville havia feito um primeiro tempo ruim. Não foi ruim. Talvez o nosso grande pecado não tenha ter sido eficiente para fazer pelo menos um gol. Segundo tempo a gente voltou com volume de jogo. Fizemos uma leitura melhor de entrar no campo do adversário, mas sofremos o gol ali com 6 minutos aproximadamente. Descontrolamos um pouco, é natural, até pela forma que a gente levou o gol, né? E aí, com as alterações, a equipe voltou a crescer novamente. Fizemos o Kennedy pelo lado direito, o Marquinhos pelo lado esquerdo, o Marcos fazer o Porto fazendo o 9, né? Precisa de um 9 no jogo como esse, então o Porto fez o 9. E a gente deu mais liberdade para o Tadei. O Tadei ficou circulando mais nas costas do Porto ali, né? Sendo um meio atacante. E colocamos o Gabriel Chagas, que ele tem a qualidade de passe, tem a qualidade de chute, de falta, né? Então entrou muito bem também. E aí a equipe voltou a crescer, né? Criamos as oportunidades e fomos eficientes. Não criamos assim muita chance, mas as chances que tivemos a gente foi eficiente. Então acredito que foi uma vitória merecida. No final a equipe teve bastante superação, teve resiliência e conseguimos uma vitória importantíssima frente a uma equipe que hoje era um confronto direto, né? Porque é o quinto colocado, então a gente aumentou a distância do quinto e ficamos mais próximos de conseguir o primeiro objetivo, que é a classificação. Emerson, boa noite. Gostaria que tu nos dissesse o porquê da escolha do Breno, já para chegar, né, fardar e sair como titular, e também do Porto, que pintou, né, como opção hoje, desde que retornou de empréstimo não vinha sendo aproveitado. A gente conversou com a diretoria de que ele continuaria treinando, né, até que encontrassem um clube. Caso não encontrasse e o Emerson visse que o Porto, né, serviria, o Porto seria utilizado, e hoje mais uma vez entrou, foi bem. Gostaria que tu falasse desses dois em especial, e para o Kennedy, se nos teus maiores aí, nos teus melhores cenários aí de uma volta, já é o teu terceiro jogo, mas em casa, diante da torcida, precisando, né, buscar o resultado, chegar e fazer o gol da vitória, como é que tu te sentes depois disso também? Eu, mas primeiro? Deixa eu responder, porque depois senão eu esqueço a pergunta dela. Em relação ao Breno, o Breno parece que ele não saiu, parece que ele ficou 2 dias fora, né? Então ele chegou adaptado, teve ali a questão do desgaste do jogo. Ele praticamente jogou 90 minutos, né? Um jogo intenso. Eu precisava de um volante passador, um volante com a maior qualidade de passe, juntamente com o Mafra. E ele tem essa qualidade, tem um chute, quase fez um gol de fora da área. Seria um jogo onde nós esperávamos ele aí, a surpresa que nós tivemos, né? E aí, novamente, parabéns para o meu colega, para o Christian,
A gente esperava eles com a linha de 5, como eles vêm jogando, e hoje eles fizeram uma linha de 4 e fizeram um losango no meio, com 4 jogadores no meio campo, né? E com essa linha de 5, tanto o Mafra como o Breno, eles têm, além da qualidade de passe, também os arremates de fora da área, né? Então, a estatura dele, a questão da bola aérea, o jogo aéreo que ele qualifica também. Então, foi por esse motivo a escolha do Breno, né? Yali vinha muito bem, o Yali é um menino de ouro, né? Quando entra, e ele entrou nos momentos mais difíceis do campeonato, principalmente no Catarinense agora, né? Ele entrou e foi muito bem, é um jogador que eu tenho plena confiança, né? E a escolha pelo Porto, né, na relação, foi porque nós fizemos a leitura que precisaríamos de um atacante. E aí vou até adiantar e te responder a questão do Yuri, né, do Mamute. O Yuri, ele chega, ele faz um trabalho conosco e ele sente um desconforto na panturrilha, né? Então, achamos melhor não trazer ele para o jogo, até porque conheço o Mamute, eu trabalhei com ele em 2019 no Figueirense, ele é um jogador que ele não se poupa, né? E panturrilha é sério, daqui a pouco ele poderia abrir a panturrilha e ficar mais tempo fora. E o atleta que eu tinha para trazer com essa característica seria o Porto, né? Então o Porto ele entrou, cumpriu o papel dele e aquela coisa que eu aprego para eles todo dia, né? Nós temos uma equipe base onde talvez alguns jogadores tenham mais minutagem. Vou citar aqui Guti, vou citar aqui o goleiro Bruno e outro, né? Não tem muitos, a gente repete muita equipe e todos têm a sua oportunidade. Então trabalhar, estar no Morro do Meio, se dedicar, se empenhar, ser amigo, ser colega. Eu falei para eles que até os jogadores que não vêm para o jogo, que não ficam no banco, eles ajudam na preparação. Então a gente está criando um ambiente muito bacana, um ambiente de família, e fomos hoje mais uma vez agraciados com a entrada do Kendi, que marcou um belo gol e nos ajudou na vitória. Primeiramente, boa noite. Então, como você falou, né, esse cenário importantíssimo agora, a vitória. Eu vinha confiante, o professor, desde quando eu voltei, veio conversando muito comigo, falou para me ter paciência, para não ficar se cobrando muito, porque assim que eu estava ansioso para voltar, né, eu tinha que voltar em 4 meses, a previsão era voltar em 4 meses, voltei em 3. Então, me dediquei, assim com a ajuda também do departamento médico, que teve um trabalho essencial, só agradecer também. Não vou falar o nome aqui, eu vou acabar aquecendo o nome de alguém, vão me pegar depois, na pressão. Então, o professor me deu um suporte importante, né? Desde quando eu voltei, eu vinha com isso na cabeça, de querer voltar a jogar. Assim que eu me machuquei, eu vinha de titular, né? Então, estava pensando já numa sequência. E poder voltar agora e marcar o gol da vitória, eu fico sem palavras. Que nem eu falei ainda agora aqui, parece que estava sentindo, né, que a oportunidade ia chegar, vinha trabalhando tudo certinho. O professor me deu toda a confiança. E eu até imaginei várias comemorações na minha cabeça, mas chegou na hora de só fiz tirar a camisa e sair para o abraço. É só agradecer minha oportunidade do professor. E é isso. Tu tirou a camisa? Ai. Ele não tinha visto. Tomar cartão amarelo do professor também no vestiário. Ô Emerson, de todos os treinadores que passaram recentemente aqui, talvez você tenha mais claro esse DNA de dividir tudo com o grupo, de não querer ser o cara, de que não querer aparecer mais do que ninguém, e até dentro do elenco, né? Hoje está o Kennedy aqui porque fez o gol, mas faz questão de revezar quem vai dar entrevista também, para todo mundo sentir um pouquinho desse gostinho. Mas hoje a gente precisa falar da partida absurda, soberba que fez o Alisson Tadei também, né? Que a gente está aqui que fez o gol. Claramente não estamos falando de um jogador que era para estar na Série D, e aí um mérito, um parabéns, um achado para o departamento de futebol que foi achar um cara desse, convenceu ele para trazer para um projeto. Tive a impressão, e até somando os dois tempos, que ele esteve até um pouco mais próximo do gol, mais próximo da área hoje, para ter essa característica de finalização, que é um ponto forte dele. Como é que é isso? Isso surge no treinamento, numa conversa, ou se vai jogar um pouquinho mais, tem uma característica de chute, vai jogar um pouquinho mais por dentro, vão aproveitar, porque os dois gols nascem de jogada dele? Olha, o Tadei, com certeza, ele está entre top 5, entre os camisa 10 que eu trabalhei. Com certeza, top 5. E não desmerecendo os outros, nós temos um menino que a gente está trabalhando bem, que é o Júlio. O Júlio tem um potencial enorme, o Júlio César, é um jogador que eu vejo muito potencial nele também. Estava conversando agora no vestiário com outro menino também, Gabriel Chagas, e às vezes as pessoas cobravam porque que ele não tinha oportunidade. O Chagas aqui, e não estou falando de uma forma pejorativa, eu não sabia a posição que ele jogava. Era ponta, era meia, era não sei o quê. Então a gente achou um espaço para ele, deu moral para ele,
começamos a dar minutagem para ele aos poucos, né? E hoje ele entrou num jogo que não estava 5-0, que não estava 4-0, que não estava 3-0, um jogo difícil e praticamente não errou nada, tanto na questão defensiva, que ele tinha que evoluir, como na fase ofensiva, que é o melhor que ele tem, né? E o Tadei, já que você perguntou, o pai não gosta de falar muito dos filhos. Quando eu falo isso, com certeza a minha filha lá, a Érica, está ouvindo aqui, ela fica com ciúme, né? Fica com ciúme. Mas ele, além de ser um grande jogador com a bola no pé, ele marca, ele recompõe. Tadei é um jogador que eu vou ver agora, o GPS dele faz 10 quilômetros, as ações de alta dele são tudo ações de intensidade. Você vê que ele está marcado e ele consegue se livrar da marcação, ele acha uma solução. Então, parabéns aqui ao Luciano, parabéns ao Gabriel e ao Daniel, né, que são do departamento de análise, que fizeram essa... A gente já conhecia, eu conheci o Tadei de Goiânia, conheci o Tadei do Ipiranga, né, conheci o Tadei que estava no Floresta, mas esse Tadei aqui do Joinville que a gente está transformando nele, um jogador um pouco mais completo. A gente analisou a questão dele sem bola, ele está melhorando muito sem bola, né? E com certeza é um atleta aqui que ele vai marcar uma era aqui no Joinville, né? E não depositando uma responsabilidade muito grande nele, né? Mas ele é um jogador que vem sendo decisivo, juntamente aqui com todos os companheiros. E eu falo tudo isso dele, né? E ele é um jogador que ele é coletivo, cara. Ele é um jogador sanguíneo, tem um vestiário muito bacana, ele tem uma liderança muito grande dentro do vestiário, ele contagia os companheiros, né? E estou muito feliz com ele, só que eu vejo mais espaço para crescimento. E essa questão dele no segundo tempo, ele evoluiu muito, porque nos primeiros jogos o Tadei vinha muito atrás buscar a bola no pé do volante, então a gente adiantou ele um pouquinho mais, e você vê que ele já poderia ter feito gols com bola em movimento, né? Então hoje foi premiado com esse gol de pênalti, mas foi uma belíssima jogada, e é um atleta que realmente hoje é um diferencial dentro da nossa equipe. O Emerson, voltando a falar um pouco do jogo, porque o Joinville fez aí, quem sabe, um dos 10 primeiros minutos melhor que o Joinville fez, mas o gol não saiu, né? E aí acabou se equilibrando e saiu atrás do marcador, que não tinha acontecido ainda, né, na Série D, pelo menos, né? E a equipe soube suportar, saindo atrás, tendo que, às vezes, o torcedor, na pressa, acaba, né, vaiando uma jogada ou outra, mas a equipe teve consistência para buscar. E eu queria que você falasse do gol sofrido também, né? Porque, novamente, é uma infelicidade do Rian, né? Ele puxou, talvez ele está acostumado a jogar ali com a linha de 3, que o Léo Rico fecha muito bem, né? E aí o Léo Rico já não estava no jogo, estava o Matiello, né? Que a bola veio para o outro lado, que o Rian achou que o árbitro ia marcar a falta, e novamente foi na jogada assim que o Joinville acabou levando o gol. Não, vou começar primeiro pela questão do Rian, né? Foi uma tomada de decisão errada que ele teve. Vamos estar corrigindo. Tem situações, às vezes, que são corrigidas no dia a dia. Está aqui o Kennedy, por exemplo. O Kennedy, ele é um jogador que ele é um canhoto que joga preferencialmente do lado direito, cortando para dentro. Eu já falei para ele, se ele quiser chegar num alto nível, ele vai ter que saber jogar por dentro, ele vai ter que saber jogar do lado esquerdo, ele vai ter que saber jogar em vários espaços do campo, senão ele fica previsível. E a questão do Rian foi um erro técnico, que vai ser corrigido, né? No momento crucial do jogo, mas depois ele teve personalidade, é um jogador que tem bastante personalidade, é um menino trabalhador, né? E depois o grupo ali, com certeza, correu por ele ali, porque seria injusto, porque é um menino que se dedica bastante, né? Mas foi um erro técnico que ele cometeu. Em relação aos 10 primeiros minutos, eu concordo com você, poderia ter feito um gol ali, e talvez mudasse a forma do nosso adversário, o adversário poderia se abrir, porque a partir do momento que a gente fez os 2 gols, ele mudou, né? Ele trocou as peças, ficou um jogo um pouco mais aberto. Talvez tivéssemos feito o gol na frente, ou ter saído na frente, poderia ter tido mais espaço para jogar. Mas essas situações, vejam bem, essas situações elas te amadurecem para a sequência, né? Não adianta você ter uma primeira fase, às vezes, com facilidade, sem tomar um gol em casa, sem sofrer um revés e sofrer isso lá na frente. Aí você não vai saber como se comportar, né? Então, está sendo uma primeira fase de aprendizado, onde a gente está se preparando para as dificuldades que lá na frente vão aparecer. Em relação aos gols no segundo tempo, quero reforçar aqui o trabalho que está sendo feito por todo o Departamento de Saúde, especialmente pelo Rafael, que é o preparador físico.
todos os gols do Joinville são no segundo tempo, e você vê que no segundo tempo a gente amassa o adversário, é o momento que a gente tem mais intensidade, o nosso nível de força sobe, a gente sobra perante o adversário, né? Então esse é um trabalho que está sendo feito com o Rafael, com o Paulo, com os meninos da base, com os dois Joões, né? O Joãozinho, que é do 17, o João, que é do 20, também auxilia muito nesse trabalho. Todo o pessoal da fisioterapia, que faz ali o recuperativo, o pessoal da Loja lá, que a gente faz a recuperação. Então, tivemos uma semana, para você ver, que parece que é longa, né? Mas fizemos 2 treinos apenas, viemos para um jogo difícil aqui, e a equipe ela deu uma resposta física e mental muito forte. Maria, o Joinville teve 2 apresentações, 2 novos jogadores chegando, o Breno Santos, que já começou jogando, e o Yuri. Qual a importância desses 2 reforços para o Joinville e também da volta de outros nomes como Kennedy para o elenco do Joinville Sport Clube? Olha só, a importância de você ter um grupo. Vou voltar lá no jogo do Brasil de Pelotas. Belão, o Zé Vitor, ele joga de zagueiro, um grande jogador também, ele tem uma infelicidade muito parecida com a do Keké. Que quando chegou ele teve uma lesão e demorou para recuperar, e o Zé Vitor ele está se recuperando agora. Então o Zé Vitor joga de zagueiro. Então, vamos lá. Belão, Zé Vitor de zagueiro, Naldo, que já foi titular, Hernandes, que já foi titular. Escuro, Vini Paulista, Juninho, Caion, não foi em Pelotas, Tadei e Keké. Olha só. Qualquer equipe desse grupo que tivesse esses desfalques aqui não apresentaria de repente o mesmo nível. É que a gente foi lá, tivemos a infelicidade de derrota, mas a equipe mostrou personalidade, tentou jogar num campo hostil, que é de jogar, que era do Brasil, né? Então fiquei muito contente, triste com a derrota, mas contente com a resposta que a gente deu. E lá o Kendi, ele entrou e mostrou que estava recuperado, então passou a ter mais minutos hoje, né? Em relação ao Breno, repito aqui, parece que ele não saiu, voltou, teve uma experiência de atuar com atletas de uma divisão acima, o nível de treinamento ele é melhor, ele é mais elevado, então ele voltou na ponta dos cascos, né? Já estava adaptado com o grupo, a forma de jogar é a mesma, então optei por sair jogando com ele. Então é um atleta que com certeza vai agregar muito. Então imagina quando eu tiver Breno, Mafra, Escuro, Vini, o Gabriel Chagas crescendo agora também, vai me dar dor de cabeça, né? Vai dar dor de cabeça. Mais cabelo branco ainda para escalar a equipe. E o Yuri é uma reposição. Saiu o Christian e a gente não trouxe a princípio ninguém, né? A gente tinha o Caion, que nós vamos recuperar o Caion. O Caion é um atleta que ele precisa daqui a pouco de uma grande jogada ou de um gol, como foi o Keké. Eu lembro do Keké quando ele entra aqui contra o Guarani de Bagé, eu lembro que houve os ruídos no estádio e tal. E a primeira jogada que o Keké fez, ele deu um corte no cara, o cara caiu no chão, na sequência ele fez o gol e mudou a chave dele, né? Então o Caion precisa disso aí, isso é uma grande jogada, né? Mas um atleta que vai nos ajudar muito, não tem dúvida disso. E o Mamute, ele tem essa característica, né, de força, de sustentação, de presença diária, e é um atleta que vai nos ajudar muito também. Emerson, queria que tu falasses rapidamente da pausa, essa pausa que a gente tem agora, né, 21 e 22, o próximo final de semana o Joinville não joga, o quão importante, não só para a recuperação de todos os atletas, essa semana curta, né, viagem segunda-feira, voltou na terça, treinou somente na quarta, mas também por essa questão aí de Yuri Mamute, que vai ter também aí 2 semanas para trabalhar e se condicionar e tá 100%, quem sabe já para o duelo contra o Barra. Não, é exato. Em cima disso, nós vamos priorizar o descanso físico, mas também mental. Os jogadores têm a folga amanhã, nós vamos dar mais 2 dias de folga, além de amanhã, então vai ser domingo, segunda e terça de folga, com exceção dos jogadores lesionados e quem está em transição, caso de Escuro, caso de Vinícius, Naldo, vão continuar trabalhando. Mas esses jogadores, além da questão dos jogos, muito desgastantes, tem a questão mental, são jogos que a gente não está vencendo por um placar elástico, né? E é sempre no segundo tempo, as viagens longas. Emerson, mas vai de avião. E, poxa, eu estava falando, se faz uma viagem, que eu tive o privilégio de fazer, se faz uma viagem do Brasil para Paris, que fez escala para jogar em Marrocos, faz 9 horas. Você, para chegar em Pelotas, você demora 11 horas. Demora 11 horas para chegar em Pelotas, 11 horas para ir, 11 horas para voltar. Aí o aeroporto.
Então, pensa que não cansa e tem mais ainda o desgaste do jogo, né? O desgaste mental. Então, preciso zerar essa questão dos atletas, então vai ter esse período de descanso, de domingo, segunda e terça. Treinamos terça, quarta, quinta e sexta, e sábado e domingo de folga, e depois vamos ter uma semana inteira para trabalhar para o jogo contra o Barra. Ô Maria, eu queria voltar né, nessa questão de recuperar jogador, né, porque realmente você sempre enaltece, tem que ser assim mesmo, uma família, um grupo, né, porque vários jogadores, você citou o Keké, né, que realmente o Keké estava sem clima, né, depois do estadual, o torcedor pegando no pé. O Chagas também, o Joinville emprestou, não deu certo, voltou, todo mundo, o que o Joinville vai fazer com o Chagas? Agora recente o Porto, né? E o Caion, como você falou, né? O Caion, acho que na hora que a bola entrar, hoje teve a chance ali, a pena que, né? A bola, você acha que consegue recuperar, mas é que você falasse desse elenco, desses jogadores que você tem recuperado, além de tudo, né? Do elenco, você tem agregado e colocando mais jogadores, como você falou, né? Agora como volante, quantas opções você tem, né? Olha, eu já falei diversas vezes aqui, eu falo com muito orgulho, né? Então eu tenho uma família que me dá um suporte muito grande e eu sou de uma família de educadores, né? Então minha mãe é professora, minha esposa é professora, minha irmã, minha tia. Tive um pai e um avô que me deram uma educação fantástica, me deram uma base familiar muito grande. E uma coisa que a minha mãe sempre fala é que a gente não pode excluir as pessoas, né? Então eu trato todo mundo igual. Tá aqui que tá todo mundo igual. Então vocês não puderam acompanhar o treinamento aqui na Arena, mas 3 times. Eu formo 3 times e os 3 times, está aqui o Kendi, eles treinam da mesma forma. Todos os movimentos, bola parada, o que vai fazer, todos eles, quando entram, sabem o que vão fazer, né? Porque você não pode excluir ninguém. O atleta que hoje ele carrega a bolsa de massagem, amanhã é o cara que ele vai fazer o gol da vitória, amanhã é o cara que vai salvar um gol embaixo da trave, amanhã é o cara que vai dar uma assistência, né? Então, se tiver bom caráter, e o grupo tem, se tiver resiliência, se for trabalhador, se for dedicado, ele vai ter oportunidade sempre comigo.